Olá pessoal, tudo bem? Seja mais-vindo a mais um Airmaster Roundtable, primeiro do ano, onde a gente vai tratar de um tema bem interessante que muita gente está falando, mas eu acho que ainda é pouco compreendido pela maioria das pessoas. Então a gente quer abordar esse tema aqui que é IA agêntica, né? Sair daquela vala comum da IA como um agente sozinho, isolado, e falar de uma farm, de uma orquestra de agentes de IA trabalhando e cooperando entre si. Junto comigo está o André, nosso gerente de marketing, que tem explorado bastante desse assunto também no nosso próprio dia a dia, né? Além de aspectos técnicos, mas na prática. Na E aí, prática. André, como que você tem visto esse tema? Então, primeiramente, né, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e a qualquer momento que você esteja assistindo isso, seja muito bem-vindo ao iMaster Roundtable. Estou estreando aqui, né, e com um assunto que está muito em voga, né, ele vai, assim, dominar o ano. Não somente da minha área, que é o marketing, mas todas as áreas de uma empresa, marketing comercial, setor técnico, aí a IA agêntica, que é como a gente fala, ela vai dominar tudo, né? Principalmente no marketing, eu tô falando sobre necessariamente a minha área, a IA ela envolve até mesmo o desenvolvimento de estratégias e Com campanhas, certeza. né? A gente nunca pode eliminar o fator humano. A verdade é essa, o fator humano ele nunca vai ser eliminado, Então, ainda né? mais agora, né? A IA, ela trouxe o humano para o centro, né? Porque antes a tecnologia quase que dominava a forma das pessoas trabalharem. Agora é o contrário. A tecnologia consegue se adaptar exatamente como pessoa pretende Isso, trabalhar. isso é interessantíssimo. Isso que você falou remete à adaptação do ser humano à máquina e agora é a máquina se adaptando ao comportamento do Totalmente. ser humano, Ao né? comportamento, a linguagem, Assim, as formas de interagir. Então, inteligência artificial é um tema que está sendo discutido amplamente. A gente tem discutido muito disso aqui, mas todo mundo fala de inteligência artificial, mas a maioria ainda está olhando para a IA de forma errada. Está olhando para a IA como um assistente ali para operar, ajudar as pessoas a operar alguma tarefa mais simples, mas isso evoluiu, né? E se você ainda olha para a nuvem apenas como um lugar de armazenamento de dados, de hospedagem de uma aplicação, você está operando ano passado já. Em 2026, né, a eficiência não é mais opcional, né? A eficiência é lucro. Né, é onde você vai aumentar a sua margem e a sua rentabilidade é o quão eficiente a sua empresa vai ser, e é isso que vai manter você no mercado. E a agêntica é a resposta para te trazer mais produtividade. Pensa bem nisso. É importante que você entenda bem esses conceitos para que você possa evoluir o seu negócio. e é importante até assim, a gente dar um passo para trás. Eu acho que muita gente pode ser que nem esteja muito ciente sobre o termo IA agêntica, né? É um termo, não falo que é novo, porque não é, mas para massa, para o grande público, igual como o outro diz, né? O afegão médio é um termo novo. Né, Então, não é novo comparado à velocidade que a IA evolui, é né? exato, Porque se você exatamente. for ver, é relativamente novo, né? É, E em IA tudo é novo. Ao mesmo tempo que tudo é muito perecível. passa muito rápido, né? Tudo Rápido, muito some. rápido. Basicamente, IA agêntica são um conjunto de IAs. São vários agentes que juntos promovem toda uma linha de produção, tá? É muito interessante. Eu acho que boa parte das pessoas que vão assistir aqui são nerds como eu. Então, assim, é como se você tivesse um RPG, você precisasse alcançar uma missão e você criasse um agente que seja o mago, que iria buffar toda a equipe, iria dar vantagens para a equipe, tivesse outro IA que fosse o guerreiro que atacasse, tivesse outro IA que fosse o ladino, e por aí vai. Então a ideia é essa. É um conjunto de IAs, um conjunto de agentes que juntos eles vão promover uma ação específica, tá? É, exatamente, né? Trazendo para um outro contexto também, muito bem exemplificado por você, André, mas um outro contexto muito próximo da nossa realidade, né? Imagina que hoje você tem um analista financeiro júnior, né? Você
pede para ele olhar um dado numa planilha, conferir alguns números e ele te passa ali algumas perspectivas, né? Isso é como a IA tradicional funciona, como um agente específico, isolado funciona, né? Você interage com você faz uma solicitação, ele te traz uma informação, cruza alguns dados, que talvez seria mais difícil você fazer de forma manual, e te traz uma resposta e você toma ação, você analisa e executa aquilo, as suas ações com base naquilo que você pôde constatar naquelas informações. Agora vamos pensar nesse próximo salto de agêntica, né? Vamos pensar numa farm, numa constelação de agentes trabalhando ali de forma prática, né? O objetivo da IA agêntica agora é que você não tenha só IA que te traz informações, mas que ela possa executar tarefas também. Então imagina que agora você tem um agente de IA que ele está especializado em diferentes fatores, né? Então você traz uma ordem para ele de que precisa reduzir 15% do seu custo de infraestrutura. Vamos imaginar que essa infraestrutura está rodando em nuvem. Então, assim, olha, eu preciso diminuir 15% do meu custo mensal com a minha infraestrutura em nuvem operando hoje. Então, você vai ter um agente especializado em FinOps que vai analisar ali os custos. Você vai ter um agente técnico que vai analisar a sua infraestrutura, entender a arquitetura e como otimizar. Você vai ter um agente especializado em riscos, onde vai analisar o plano estratégico que foi formado pelo agente técnico, vai entender a cadeia de impacto, e você vai ter um agente, vamos dizer assim, mais sênior que pode aprovar ou não este plano de ação. E do outro lado, você pode ter uma farm de agentes especializados na execução. Então você vai ter um agente que vai poder desligar os recursos, pegar aquele plano estratégico que foi aprovado ou não, desligar recursos, redimensionar máquinas, trocar os planos de consumo ali. Olha, eu tenho um plano on demand, vou passar por um plano de reserva, máquina da aplicação X ou Y está com um over, né? Ela nunca atinge o pico, ela pode ser diminuída em 50%, executa aquela tarefa, gera um relatório e te entrega a ação concreta com toda a cadeia de impacto e o resultado que foi atingido por aquela solicitação simples lá, que era a redução de custo de 15%. Então você tem aqui N agentes interagindo e sendo orquestrados, que comunicam entre si e te entrega não só uma informação, não só um relatório de possíveis melhorias, mas sim a ação concreta. Sim. Né? Ação realizada. Então, Sim. Esse é o objetivo de uma IA agêntica, né? E você pode levar isso para o marketing, você pode levar isso para o comercial. Né? Hoje está muito comum, está se discutindo muito, né, o Sales Ops, né? Você ter uma operação de vendas baseado em automações e sem IA, né? É impossível você ter um Sales Ops bem feito, né? Senão você vai ter só meramente algumas ferramentas ali para ajudar o time comercial, mas a ação de fato você não vai conseguir automatizar se você não tiver IA bem implantada, né? Nem se engane, nem se deixe levar por esses argumentos, normalmente na internet, que conta muito a história de que a IA vai substituir o humano. A ideia não é substituir. A ideia é escalar. Escalar a produtividade, escalar a operação. Imagina só, antigamente, uma pessoa, ele tinha que, para abrir uma empresa, ele tinha que contratar uma série de pessoas, várias pessoas, para abrir um negócio. E agora, seria possível fazer isso sem investimento, sem mão de obra humana, sem maquinário? Isso seria quase que impossível, né? Ele teria que ter um aporte muito grande, né? O investimento muito grande. Normalmente o pessoal não tem acesso. Sim. Agora a pessoa consegue sozinha desenvolver uma série de agentes e já abrir uma empresa. Exatamente. Né? As ideias, normalmente, que pessoas um pouco mais simples, que têm acesso moderado em investimento, eles conseguem criar
empresas inteiras com 3, 4 pessoas. Exatamente, né? A gente já viu casos, clientes que a gente já atendeu aqui, que era basicamente uma pessoa, era a empresa de uma pessoa que estava faturando milhões, que conhecia de um problema, entendia os desafios daquele nicho e soube como resolver. Não era uma pessoa não era uma pessoa de tecnologia, era uma pessoa que entendia o mínimo de tecnologia, mas não era um programador, não era uma pessoa especializada, mas ela entendia do segmento, ela entendia dos problemas e com poucos recursos ela conseguiu fazer um MVP, conseguiu criar um produto, colocar ele para vender sozinha. E faturar milhões em poucos meses, porque ele realmente conseguiu resolver os problemas. E isso não é um caso isolado, são casos e casos que aparecem a todo momento, né? No Vale do Silício, eu já falei isso aqui em várias oportunidades, né? Tem uma aposta muito grande de qual vai ser a primeira empresa a chegar a um valuation de R$1 bilhão com apenas uma pessoa. Eu particularmente não acredito que isso vai acontecer. Mas com 20 pessoas, eu acredito. Isso aí, com certeza. Imagina a empresa valer R$1 bilhão com 20 pessoas cabendo numa sala. É absurdo. É absurdo. Inimaginável, né? A curva de entrada, a curva de você montar um negócio há 10 anos atrás era imensa, né? Você tinha toda uma carga de trabalho ali, uma infraestrutura mínima de pessoas que você precisava ter, que hoje ela foi muito diminuída, porque o que eu trouxe lá no início, né? A IA ela veio para trazer performance, ela veio para trazer produtividade. Então você consegue fazer mais com menos capital humano. Exato. IA, o especialista em IA não será uma profissão, gente. O especialista em IA será uma skill. Exatamente. Então nós temos um engenheiro especialista em IA, o agente de marketing especialista em IA, o médico especialista em IA. Então, o especialista em IA será mais uma skill dentro das profissões que nós conhecemos hoje. E é por isso que eu falo. Da mesma forma que lá atrás, o médico, que era o tradicional, que tinha que pegar, guardar anotar a documentação na mão, guardar toda a documentação nos arquivos com a equipe dele. Ele teve que se adaptar ao digital, ele teve que se adaptar ao formulário eletrônico. Agora está mudando novamente. Exatamente. É o mesmo movimento. E a IA agêntica veio justamente para otimizar o trabalho desse médico. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem projetos, inclusive, correndo, vamos pegar da área da veterinária. Né? Tem projetos correndo onde com agentes de IA, eles conseguem fazer toda a análise do exame do pet e já dá um pré-diagnóstico pronto. Exatamente, né? Como você disse, né? A IA agêntica, ela consegue trazer essa capacidade de não ser um mero consultor de informações. Né? Ela realmente opera, né? Então, o veterinário, um caso que a gente atua muito aqui, ele consegue hoje ir para uma consulta, um médico, seja humano, né? Ir para uma consulta, focar no paciente, focar em entender os problemas, desafios do paciente e já documentar isso, fazer toda a anamnese, todo o laudo de forma muito rápida através de ferramentas de IA, né? Então, a partir do momento que ele grava aquela consulta, ele consegue já gerar a anamnese, ele já consegue gerar um prontuário, consegue já fazer prescrições. Dispara o prontuário para a equipe já conseguir automaticamente, atualiza o formulário, os dados históricos do pet. Ele já faz tudo. Todo encaminhamento, acompanhamento pós-consulta. Então, assim, se eu sei que aquele paciente tem que fazer um determinado tratamento durante 15 dias, eu não preciso esperar 15 dias para ele voltar no consultório para eu ter o retorno dele. Isso pode ser feito através de agentes que vão acompanhar esse paciente durante esse período, de forma até diária. A secretária tem que parar, ligar, controlar em uma agenda. Não, a IA ela consegue automaticamente já comunicar com a equipe, já comunicar com o paciente que ele tem uma pré-consulta agendada, enfim. Exatamente. E
note, né? Isso multicanal, porque hoje em dia tem isso também, né? Você não precisa necessariamente usar ferramentas que sejam só texto, né? Você pode usar ferramentas que são multicanais. Ela pode Sim. te ligar, fazer todo um acompanhamento via voz, né? Via WhatsApp, voz, enfim, a ferramenta que você quiser. Isso é totalmente possível. A gente usa, inclusive, nas nossas operações, IAs que fazem ligações, IAs que acompanham os nossos clientes de forma real, né? E não é um chatbot igual antigamente de voz, que você tinha lá 3 opções, né? Todo mundo já passou por isso com o URA de banco, né? Você Até fica, hoje, você quer o quê? Opção 1, 2, 3. Aí você tinha que falar, nunca compreendia você tem que direito. clicar tem que parar, tirar do ouvido, clicar, voltar. Clicar, ou falar. Nossa, não funcionava. Hoje em dia é o contrário, funciona e funciona muito bem. Então, a IA agêntica, ela tem esse propósito de sair da meramente um consultor e virar um executor. Aí você fala assim, pô, Hildo, eu vou perder minha autonomia, eu não vou conseguir controlar o que ela tá fazendo. Pelo contrário, você vai ter total autonomia para controlar exatamente aquilo que ela vai fazer ou não, né? O que a gente chama de guardrails. Sim. Boa parte dos projetos que a gente desenvolve com IA é definindo o que a IA não pode fazer. Porque o que ela pode fazer é praticamente tudo. Mas, né, o que ela não pode fazer nunca? O que ela tem que sempre levar em consideração para tomar qualquer ação? Isso é a parte fundamental de qualquer projeto e o que define muito do sucesso de que se aquele projeto vai ser viável ou inviável de fato na operação. Sim, assim, pegando até um gancho do que você falou em relação a esse caminho que ela vai percorrer, né? O maior desafio da IA agêntica é exatamente o caminho que ela vai percorrer. Praticamente é como se o limite da IA fosse a própria criatividade do ser humano. Exatamente. Basicamente. Só que tem alguns outros poréns, né? Dentro desse caminho que ela vai percorrer, tem alguns sistemas antigos que eles dificultam um pouco a ação dessa IA. Né? Então, como a informação vai ser inserida da IA para dentro desses sistemas tradicionais, esses ERPs tradicionais, e como que vai sair desses ERPs e voltar para a IA, né? Como que esse dado que está dentro de um sistema fechado, a IA vai conseguir ter acesso a eles. Essa normalmente é uma dificuldade, tá? Mas, e aí, tendo em vista que as empresas hoje ainda estão muito enraizadas com ERPs antigos, vão ter um pouco mais de dificuldade. Se for pegar para analisar, as grandes empresas estão começando a migrar. Sim. Mas elas são as que vão ter maior dificuldade de implementar isso. Você tocou num ponto importantíssimo, que é pensar em IA sem pensar em modernizar aquilo que não é IA. Isso. Se você tem... É quase que um analógico, exatamente, né? se você tem um processo que é basicamente analógico, né? E que ele não está bem formatado no mundo real, é difícil você levar isso para a IA. Ao mesmo tempo que a IA também te ajuda a estruturar e a se modernizar mais rapidamente. Então eu tenho ferramentas legadas, eu tenho ferramentas que não estão adaptadas para operar com agentes de IA. Esse processo de modernização, se você incluir ele, ferramentas de IA, ele se torna bem mais rápido também. Então, o desafio que a gente vê de empresas assim, não, minha arquitetura é legada, eu não tenho como rodar ferramentas de IA aqui. Tem como, e a gente consegue te ajudar a modernizar. E aí, uma pergunta que eu te faço, deixa aqui nos comentários. As suas aplicações, os seus dados estão estruturados de forma que realmente dá para a gente trabalhar com IA ou não? Ou hoje a gente vai ter um trabalho de modernização? Me deixa aqui um pouquinho das suas considerações para eu entender um pouquinho do seu momento e talvez te responder como que a gente pode te ajudar. Mas não pense que IA não é para você só porque eu estou usando, sei lá, uma aplicação que está em COBOL ou estou usando uma aplicação que está em Delphi e meu banco de dados não está bem estruturado, porque o objetivo da gente também é usar
IA nesse processo de modernização. Sim. Né? IA não é só as ferramentas que estão lá na frente para o usuário final, mas também são as ferramentas que estão no background para te ajudar a modernizar a sua estrutura. Pegando um gancho de como que a IA pode ser utilizada na prática, né, no dia a dia. Nós temos vários clientes aqui e temos como contabilidade, né, clientes de contabilidade, são empresas que trabalham com esse meio. E aí, normalmente, do que eu conheço, do que nós conhecemos em relação à contabilidade, boa parte dos agentes que trabalham dentro, eles ficam 80% do tempo digitando. É digitação. Tanto que tem o teste de digitação tradicional, da pessoa fica digitando dado de cliente, valores, enfim. E 20% praticamente sendo consultor, né? Tendo contato diretamente com o cliente. Com a IA agente que o jogo muda. E a partir do momento em que esse agente que antes ficava 80% do tempo digitando, ele vai ficar 80% do tempo gerenciando a IA agêntica. Recebendo dados da IA agêntica, onde ela pode absorver o dado que aquele cliente subiu para a nuvem, já pegando todos os detalhes daquele dado, já inserindo ali tributação e outros afins, outras percentuais, e entregando diretamente para o agente o conteúdo final, né, Hildo? É isso mesmo, André. A gente tem muitas possibilidades e esse contexto, né, de contabilidade, como você disse, ele se aplica muito bem, né? Onde, como você disse, um contador gastar 80% do tempo dele imputando dados em sistemas, em planilhas, é um desperdício de tempo. Aqui é um exemplo muito claro de ineficiência operacional e quando a gente consegue inverter esse jogo, né, trazer ele para que ele gaste 80% do tempo dele realmente atuando na camada mais estratégica, consultiva, que é onde ele estudou e se preparou para trabalhar de fato, é aonde o jogo muda, é aonde você consegue entregar mais para o seu cliente com menos recurso, né? Vira skill do contador. Exatamente. Né? Você consegue gastar menos e entregar mais. Isso é muito importante para qualquer negócio que queira continuar relevante e em crescimento nos próximos anos, né? Todo gestor precisa ter essa ideia na cabeça, né? De como eu vou dar mais produtividade para minha equipe e a agêntica faz parte disso, né? E entrando, né, num outro tema mais técnico aqui, a AWS, que é a bandeira que a gente carrega, tem diversas ferramentas para ajudar você a construir a sua farm de agentes, né? Por exemplo, o AWS Step Functions, né, que é um orquestrador de agentes, onde ele consegue transacionar essas informações e tirar dados de um agente, levar para o outro e transformar aquilo numa execução, né, especificamente. O Bedrock, outra ferramenta extremamente importante, onde estão todos os LLMs que a AWS trabalha. Hoje tem um catálogo gigantesco, né? DeepSeek, tem OpenAI, DeepSeek, Llama, o próprio Nova da AWS. Então, se você tem ali dentro do Bedrock praticamente todos os grandes modelos e mais importantes para que você construa cada agente com um modelo específico. Isso é interessante também, Hildo, é como que eu vou construir meu agente usando os modelos? Isso vai ficar muito caro. Não, muito pelo contrário, pode ficar muito mais barato do que você imagina e você tem um investimento menor na construção e na operação desses projetos. Raramente eu vejo um cliente sendo surpreendido por um projeto de IA ser mais caro do que ele imaginava. Normalmente, se a pessoa que está conduzindo o processo ali tem uma ideia real do que é um projeto de IA, ela normalmente se surpreende o quão barato é, o quão econômico fica de fato no final. Então, o Bedrock traz ali N modelos, né? E você adapta cada agente com base e você adapta cada agente com os modelos que fazem mais sentido. Um agente que tem uma tarefa mais simples, apenas descritiva, você não tem o porquê usar um Sonnet da Anthropic, o último, o Sonnet 4.5. Né? Você tem uma tarefa mais simples. E a agente também tem esse objetivo, André, de tornar os seus recursos de IA mais barato, porque você não precisa usar modelos caros o tempo todo para executar tarefas que são simples. Sim. Um modelo que só vai gerar um relatório com base num conjunto de dados que foi gerado por um modelo mais complexo,
ele não precisa ser o maior, o mais atual. Você usa o modelo mais simples, gera aquele relatório e você não gasta tanto, não gasta muitos tokens, você não gasta muito dinheiro com aquela ação que é uma ação simples. Aí você falou um negócio muito importante, né? Como que eu vou saber qual que é mais simples, qual que é mais complexo? Se eu acesso, como que eu vou saber gerenciar esses custos, esses investimentos, vamos falar assim, né? Exatamente. Se você vai fazer isso de uma forma manual, né? Se você não tem especialistas para te ajudar a desenvolver cada agente com base nas características das tarefas que ele precisa executar, realmente vai ser difícil. Esse é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é te ajudar a compreender como aplicar cada modelo dentro do contexto do agente, como reduzir o custo de cada operação, de cada agente. Esse é o nosso trabalho. É te ajudar a estruturar isso de forma que seja progressiva, que você consiga ir do mais simples para o mais complexo, de forma que você tenha um resultado esperado dentro de um custo que esteja aderente ao fluxo de caixa do seu negócio. Esse é o nosso objetivo, né? É conduzir todo esse processo com você, construir toda essa estratégia, além só da tecnologia. Entender o seu negócio profundamente para que ele se beneficie profundamente desses projetos, né? Que você consiga desenvolver as suas ferramentas internas de forma customizada, não necessariamente usando ferramentas prontas de mercado. Né, usando o que há de mais moderno e atual, ao mesmo tempo que você não tem uma curva de aprendizagem gigantesca. Você não precisa virar um especialista em machine learning e ter data science dentro do seu time. Deixa que a gente terceirize isso para você e te entrega esse conhecimento de forma mais simples e dentro daquilo que realmente faz sentido. Então, assim, acho que a gente já falou bastante aqui, trouxe bastante insights, né? E a agêntica não é um futuro distante, na verdade ela é o presente das operações, mais uma vez reforçando. Quem quer continuar crescendo, com margem de lucro, sendo produtivo, precisa pensar como IA vai resolver os problemas, não só consultivos, mas também de execução do seu negócio. Automação de tarefas é o segredo, né? Quem aprende a governar esses agentes vai ganhar muita escala. Quem não aprende vai ficar para trás, não tem jeito. Vai ficar ultrapassado. Vai ficar ultrapassado e de forma muito rápida. De forma assim, em um ano você conseguiu defasar todo o seu negócio, toda a sua estratégia, se você não consegue modernizar o seu negócio, porque os seus concorrentes estão modernizando agora. Aí a hora que o pessoal pergunta assim, meu concorrente está fazendo bruxaria para crescer? Não tem... Exatamente. Não, ele está fazendo o contrário, ele está fazendo... o básico para hoje em dia, que é buscar produtividade e aplicar IA no contexto certo, da forma certa, para realmente ganhar escala. Exato. Não é feitiçaria, né? É tecnologia, como diz o outro, né? Exatamente. Então, né, para encerrar, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, curta, compartilha, me fala um pouquinho aqui dos projetos, dos desafios que vocês estão tendo. A gente vai ter muito prazer em ajudar, a nossa equipe está à disposição. Entre em contato com a gente que a gente pode falar um pouco mais de como colocar isso na prática, né? André, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hildo. Muito obrigado por você que assistiu. Eu sei que você que está assistindo, você não é inscrito no canal da eMaster. Se inscreva no canal da eMaster, comenta, curte, compartilha com seus amigos do TI, que seus amigos são curiosos em relação à IA agêntica. Pessoal, fique ligado no canal da eMaster, nós vamos ter muitos vídeos aí em 2026, vai ser um ano repleto de eventos, de conteúdo aqui que nós vamos criar. E ó, fica ligado que a gente vai ter webinar prático de IA. Tá? Exatamente. Já dando um spoiler. Fechou? Exatamente. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.